Olá, pessoal. Vamos aqui tratar do nosso assunto de gestão ambiental e sustentabilidade. Nesse caso, nós vamos falar sobre a unidade 1 do livro-texto, do qual a gente vai seguir o conteúdo durante o curso. Então, a unidade 1, ela trata das questões ambientais e a sua evolução. Então, a gente vai analisar, né, os principais fatos que promoveram o desenvolvimento da gestão ambiental nas últimas décadas. E aí, se a gente tiver assimilado, né, o significado de impacto ambiental, então descrever os principais impactos ambientais e globais. E entender o conceito também de desenvolvimento sustentável. Tá? Bom, a gente sabe, né, que nas últimas décadas, né, a nossa vida tem sido afetada, tem sido de várias formas, né, e cada vez mais isso acontece de uma forma muito mais acelerada. Então, para quem é um pouco mais contemporâneo aí comigo, a gente viu surgir, por exemplo, a internet, coisa que era impensada, surgiu e hoje domina aí as nossas vidas, está no nosso cotidiano. Então, isso são mudanças que aconteceram muito rápidas, né? Telefonia celular, né? A computação, né? Então, isso são coisas que acontecem muito rapidamente. Então, as mudanças hoje acontecem de uma forma muito rápida, né? Então, isso muda o nosso estilo de vida, né? Então, isso também, né, em função de aumento populacional, aumento da população urbana, ou seja, as populações deixam o meio rural e vai ocupar, né, os espaços urbanos. Então, isso também faz com que as cidades se incham, né, cresçam muito, né, e formem então essas grandes regiões metropolitanas. Então, e não tem espaço para todo mundo nessas regiões. Então, as pessoas começam a viver de forma desorganizada, amontoadas. É muito característico no Brasil, na América Latina, na Ásia, inclusive, o surgimento de favelas, né? E esse crescimento populacional vai também demandando, né, mais recursos, consumir mais recursos, né? E geralmente recursos não renováveis, ou seja, nós precisamos muito de energia. Energia você consegue ela através do petróleo, né, e através de minerais, como o carvão, por exemplo. Então, não é o caso brasileiro, que a nossa matriz energética é muito mais uma matriz hidrelétrica, mas, por exemplo, Europa e Estados Unidos, a energia é gerada à base de carvão, então isso são recursos não renováveis, né? E também consumimos outros minerais, minerais como o ferro, por exemplo, né, é muito consumido. Então, isso também, esse crescimento, não só o crescimento populacional, mas também há um crescimento na renda das pessoas, então isso demanda muito mais energia e, consequentemente, nós consumimos, produzimos mais lixo, né? Ou seja, nós descartamos muito mais produtos, né? E esse lixo, ele não é armazenado de uma forma adequada. Eles, às vezes, por ação das próprias pessoas, né, de falta de educação, por exemplo, joga lixo, embalagem plástica, por exemplo, na rua. E isso vai para o sistema de drenagem da cidade, vai parar nos cursos d'água, vai parar, vai poluir os nossos recursos hídricos. Então, esse é um problema que nós enfrentamos. Então, nós temos aí, para ter uma ideia, né, o que nós chamamos de recursos não renováveis, que são recursos minerais, né, como ouro, prata, estanho, ferro, cobre, bauxita, né, caceterita, minerais que dão origem ao alumínio, por exemplo. E tem os recursos energéticos, carvão, petróleo e gás natural. São recursos que a gente está consumindo e um dia vai acabar. O petróleo não é infinito, ele é finito, né? Minerais que existem na Terra, eles são finitos, eles um dia vão acabar, tá? E existe então os recursos é, não renováveis, né? Naturais, aliás, renováveis, né? Por exemplo, a luz solar, a água,
né, a nossa vegetação são renováveis, porque a vegetação ela se renova, a água ela se recicla. A energia solar ela está aí todo dia. Nós podemos utilizar dessa energia para diversos fins, né? Não só para a nossa a luminosidade que nós temos durante o dia, mas também hoje nós utilizamos, convertemos energia solar em energia elétrica. As plantas utilizam energia solar para fazer a fotossíntese, né? Nós podemos usar energia solar para outros fins, aquecimento de água, secagem de produtos, de grãos, por exemplo. A água nós consumimos para beber, para nos manter, mas também podemos utilizar tanto para irrigação, para o tratamento para animais, como também para a geração de energia elétrica. Então, são recursos renováveis. Porém, nós precisamos ter cuidado com essa água, porque às vezes nós tratamos mal, né, de uma forma muito displicente, esse recurso tão necessário, tão essencial para a vida, né? A exemplo disso aí, né, a forma como às vezes a gente trata a água, né, ou seja, totalmente poluída, né, com muita embalagem plástica, por exemplo, e como é que ela vai se reciclar? Ela não, em função disso, ela não tem a capacidade de reciclagem é muito limitada. Como é que essa água se recicla? Ela vai evaporar e vai cair limpa na forma de chuva, mas a evaporação não é um processo que acontece em grande volume, em uma escala muito acelerada. Precisa de sol, de calor para evaporar. E ela vai cair na forma de chuva. Então, é um processo lento. Então, se a gente poluir mais do que aquilo que os recursos hídricos têm de capacidade de se reciclar, nós vamos ter problema de abastecimento de água. Temos daí a vegetação, né, que às vezes a gente trata de uma forma um pouco displicente, né, destruindo através de queimadas, né, não preservando aquilo que é essencial para a vida, né, onde você tem aqui, a gente tem aqui não só a questão da vegetação, mas junto à vegetação a gente tem a vida animal, né, e isso também é afetado, né, quando se queima, né, a vegetação de uma forma descontrolada. Então, a forma como essas questões socioambientais elas vêm acontecendo, né, nas últimas décadas, a gente pode começar aqui por 1962, mas se a gente voltar um pouco no tempo, existem algumas ações já, né, nesse sentido. Aqui no Brasil nós tivemos na década de 30, no governo de Getúlio Vargas, a implementação, por exemplo, do Código de Água. Já era um código que ainda é vigente, na verdade, esse código, que já tratava da questão da água, né? Ou seja, a água não é um bem individual, é um bem comum, um bem comum, então precisa ser preservado, né? Então, em 1962, foi publicado aqui um livro, né, A Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, né, que é um marco, né, que começa a discutir essa questão ambiental, tá? Então já é um movimento mundial que começa a surgir, né? Esse livro aí, o Silent Spring, de Raquel Carson, né? Carson. No Brasil, né, isso acaba sendo influenciado, né, influenciado por esses movimentos, e aí já começa a surgir alguma coisa aqui no Brasil, né? Isso não surgiu porque o pessoal falou, não, vamos fazer isso aqui. Não, isso surge em função de movimentos, né, pressão internacional, de movimentos internacionais que começam a exigir, né, uma resposta dos países, dos governos. Então, aqui no Brasil, foi aprovado em 1964 o Estatuto da Terra. Já em 65 surge aí o Código de Defesa Florestal, né, a Lei de Proteção da Fauna de 67, e aí são criados alguns institutos, né, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, né, e começa a ser instituída então as reservas indígenas, os parques nacionais, as reservas ecológicas, né. Então já são repercussões dos movimentos internacionais, tá? Aqui, dia 30 de novembro é comemorado aí o dia do Estatuto da Terra, né? Em 68 surge um movimento, né, que foi denominado aí o Clube de Roma,
E ele começa, então, a utilizar de modelos matemáticos e começa que alerta, faz um alerta em função de simulações de modelos matemáticos, que o crescimento econômico de uma forma contínua, baseado apenas, né, em recursos naturais não renováveis, não teria sustentabilidade, né? Então, há um risco, né, muito grande de um colapso, tendo em vista esse crescimento, né, econômico, com base em recursos, extração de recursos não renováveis. Isso pode chegar num colapso. Então, esse é o alerta do Clube de Roma. Em 72, né, foi publicado um livro, né, na verdade, que é um relatório, que é os limites do crescimento, e também aponta, né, sinais de alerta, né, na verdade, todos esses sinais de alerta, tudo isso que foi apontado aqui, tanto pelo Clube de Roma, como pelo o relatório limite de crescimento, em parte foi totalmente ignorado, não foi seguido pelos países, né? Então, a gente tem a imagem, né, do relatório. Em 72, acontece então, né, um movimento que é a Conferência de Estocolmo, né? E aí há uma pressão mundial, um comprometimento das nações, então elas começam, né, a estruturar os seus órgãos ambientais e começam então a criar legislações no sentido de proteger o meio ambiente, né? E aí, no caso no Brasil, esse movimento então dá o surgimento da criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, em 1973, né? Então surge aqui no Brasil esse essa secretaria. Não foi assim, o governo vamos criar. Não, é uma pressão internacional, uma cobrança internacional. Na Alemanha, em 78, surge o que é chamado Anjo Azul, que na verdade é um selo, né, que começa a rotular produtos que são considerados corretamente ambientais. Então, eles dariam um selo, uma certificação, dizendo, olha, esse produto, né, ele, na sua origem, ele é produzido de uma forma sustentável. Tá? Aí, né, surge a secretaria, que hoje é o IBAMA, né, a SEMA, então começa a surgir esses órgãos ambientais, né? As Nações Unidas aqui começam a discutir a certificação ambiental. Isso para a gente ter uma ideia, né, de alguns desastres ambientais, né? Vamos falar aqui esse caso aqui no Brasil, Cubatão. Cubatão é uma cidade industrial, né, que está ali entre São Paulo e Santos, né? Quem desce a serra ali indo para Santos passa por Cubatão, e ali é uma cidade industrial. Tem muita indústria química lá na época, né? Mais. Então a poluição era algo terrível. Quem passava em Cubatão na época, nos anos 80, era uma poluição terrível, porque não tinha nenhum sistema de filtro nas chaminés para filtrar os poluentes que eram emitidos pelas chaminés, não só a fumaça, mas também partículas, né, que eram emitidas e depois isso ia cair na atmosfera. Então, a consequência disso, começou a haver, né, a morte da vegetação da serra, da serra. Então começou a ficar exposto o solo, né, da encosta da serra. E isso é um problema muito sério, porque isso começa a haver erosão, e esse sedimento começa a descer, e isso vai provocar soterramento de quem vive abaixo, assoreamento dos cursos d'água, né? Então isso é um problema muito sério. O que causava isso? Ou seja, a poluição que era emitida ia para a atmosfera e depois ela caía, né? Ela retornava na forma de chuva ácida. E a chuva ácida, logicamente, começa a matar a vegetação. Então, isso foi um problema muito sério. O que foi feito em relação a isso? Bom, primeiro, colocar filtros, né, nas chaminés para reduzir a emissão de gases, de partículas que provocava essa chuva ácida. E depois foi feito um trabalho de recuperação dessa vegetação. Eu lembro muito bem de reportagens na época de que o pessoal jogava semente de espécies nativas da Mata Atlântica nessas regiões, ou seja, essas sementes eram inoculadas com
um material que fazia elas ficarem mais pesadas, e elas, ao cair no chão, esse material também continha nutrientes, ela germinava e depois isso ia crescendo e ia formar, né, virar árvore com o tempo. E isso foi feito, isso acabou sendo, de certa forma, dando algum resultado. Tem também um desastre muito que aconteceu também em Cubatão, que é o incêndio da Vila Socó, né, em Cubatão. Por que aconteceu aqui? É uma ocupação desordenada, né? A população começou a construir favelas em um determinado local. Só que dentro do solo é, é, passava, vamos dizer assim, dutos, né, aonde eram transportados produtos altamente inflamáveis, ou seja, poderia explodir facilmente. E aconteceu, né? Houve uma explosão aqui de um duto que transportava produto inflamável e acabou provocando uma explosão e um incêndio em toda a vila. Como eram muitas habitações de madeira, isso tomou proporções desastrosas, né? Então, se vocês quiserem saber mais, procure aí o incêndio da Vila Socó, em Cubatão, tá? Aqui foi muito comentado na época, né, o desastre em Chernobyl, na União Soviética, né, onde uma usina nuclear, o reator de uma usina nuclear, ele entrou em fusão e acabou explodindo, né? E isso contaminou toda a cidade, num raio de muitos quilômetros, em função dos gases que escaparam desse reator, altamente, vamos dizer assim, radioativo, e tiveram que desocupar a cidade. Hoje a cidade é uma cidade fantasma, né? Uma cidade que não mora ninguém pode habitar nessa região, apesar de ter passado aí muitos anos, né? Mas ainda a radiação continua, tá? Esse desastre de um navio petroleiro, o Exxon Valdez, né, no Canadá em 1989, também marcou muito na época, porque houve um vazamento de quantidades enorme de petróleo, né, de petróleo que estava nesse navio petroleiro. Isso contaminou a costa do Alasca, do Canadá, provocou muita morte, né, marinha, por exemplo, né? Isso marcou muito na época esse desastre com esse navio petroleiro. Também em 1984, na Índia, em Bhopal, houve um desastre com uma indústria química norte-americana, a Union Carbide, aonde vazou gás químico dessa indústria e contaminou toda a cidade, toda a população da região. E isso teve consequências muito sérias, né? Houve muitos processos, muita indenização, né, contra essa empresa, e as consequências disso é que as gerações futuras, né, as crianças que nasceram depois desse evento, nasceram muitas crianças com deformidade, né, com faltando dedo, cega, problemas problemas de toda a natureza, né? Deformidade nessas pessoas. Então, essa foi a consequência após, né? Após o acidente. As gerações seguintes sofrem essas consequências. E, mais recente aqui no Brasil, uma imagem acaba dizendo tudo. A tragédia lá de Brumadinho, por exemplo, onde rompeu aquelas barragens de rejeito da Vale, né? E isso provocou muitas mortes, destruiu a cidade inteira, contaminou todo o Rio Doce, desde de onde aconteceu o rompimento até a sua foz, né, no oceano, foi totalmente contaminado, né, e ainda isso não foi resolvido em termos de indenização, de reparo para as populações, né? E isso gerou multas elevadas, mas as discussões continuam. Então são exemplos do descuido, né, de ações de empresas e de pessoas que, né, provocam aí desastres ambientais. E sem falar de outros que tem por aí, tá?
Continuando, em 1987, aconteceu aí um movimento em Montreal, que ficou conhecido como Protocolo de Montreal. O que esse protocolo trazia? Abolir, né, o gás CFC, os clorofluorcarbonos. Que gás que é esse? Eram os gases que a gente usava nos frascos de aerosol, né, de desodorante, spray para cabelo, os spray, né? CFC. Esse gás também era muito utilizado nos compressores de ar-condicionado, de geladeira, freezers, né? Ele era usado nesses compressores, tá? Então, o que acontecia? Esse gás, quando, por exemplo, você usava um spray, o gás era emitido, ia para a atmosfera e começou-se a discutir que esse gás ele era muito nocivo para a camada de ozônio, ou seja, o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é um gás que existe na atmosfera e que ele filtra os raios ultravioletas, né, emitidos pelo Sol. Então, esse filtro, ele filtra o raio ultravioleto que, em contato com a nossa pele, por exemplo, pode provocar doenças cancerosas e pode ser também danoso aí para as plantas, para os animais. Então, ficou aí uma grande discussão dizendo que esse gás, né, esses gases, na verdade, eles acabavam destruindo a camada de ozônio, né? Aqui tem uma ilustração que mostra os tipos de raios ultravioletas, né? E aqueles que são absorvidos e aqueles que são filtrados pela camada de ozônio, tá? E aí alguns estudos diziam, olha, os buracos na camada de ozônio está aumentando, porém a partir de uma determinada data, mais recente para cá, observa-se uma diminuição desse buraco na camada de ozônio. E por que pareça, ele ficava sempre em cima do continente antártico, ou seja, em cima da Antártida, né, onde esse buraco existia, tá? Em 1987, né, surge uma comissão mundial sobre o meio ambiente. E aí surge aí, então, um relatório que é chamado o relatório Brundtland, né, que foi encabeçado pela primeira-ministra da Noruega, né, a Gro Brundtland. Então, por isso que recebeu esse nome. Né? E isso é um marco, né, no debate sobre a interligação entre as questões ambientais e desenvolvimento. Ou seja, nós temos a questão desenvolvimento, porém nós precisamos olhar as questões ambientais. Tá? Então, começa a discutir, olha, desenvolvimento não é que não tem que haver desenvolvimento, mas tem que haver desenvolvimento, porém tem que observar as questões ambientais. Né? Então, ele define o seguinte, que crescimento econômico que não melhora a qualidade de vida não pode ser considerado desenvolvimento, ou seja, não adianta a economia crescer, a atividade econômica crescer se não houver desenvolvimento humano, ou seja, desenvolvimento econômico é diferente de desenvolvimento humano, tá? Crescimento econômico é diferente de crescimento humano, desenvolvimento humano, ou seja, o PIB da região cresceu 20%. Beleza, a economia cresceu 20%. Mas esses 20%, eles estão beneficiando, melhorando a qualidade de vida da população local? Se não estiver, não vale a pena. Né? Precisa haver crescimento econômico e desenvolvimento também. Né? Desenvolvimento, ou seja, melhorar as condições de vida. A economia precisa crescer, mas precisa melhorar as condições de educação, de saúde, de saneamento, né? De emprego. Então, isso por isso que existe o IDH. O IDH justamente mede o quê? Mede o desenvolvimento humano, né? A economia cresceu, mas o IDH aumentou, né? Eu até faço um apelo aí para vocês, procure saber qual é o IDH da cidade de vocês, que nível que está, né? Ou seja, o máximo que você pode chegar, o IDH ótimo, né? Ótimo é 1, né? Se você estiver muito próximo de 1, tá bom. Mas se você estiver muito longe de 1, o desenvolvimento da sua região, da sua cidade, não é bom, tá? Então ele mostra também, esse relatório mostra que é possível conciliar crescimento econômico e conservação ambiental, tá? É possível fazer isso, tá?
E isso influenciou, aí, ó, nós estamos falando de 1987, 1988 foi promulgada a atual Constituição brasileira, né, da República Federativa do Brasil, e isso influenciou o artigo 225 da Constituição Federal, que diz o quê? Que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, têm direito aos bens de uso comum do povo, e que seja essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Nós temos que pensar também nas futuras gerações, tá? E a responsabilidade não é só do poder público, não, é da coletividade, tá? Ah, o governo é que tem que fazer. Não, nós temos que fazer, todos têm que fazer a sua parte, tá? Essa aí é a Gro Harlem Brundtland, que é a primeira-ministra da Noruega, e começa então a surgir aí essa questão que desenvolvimento só é desenvolvimento se houver desenvolvimento ecológico, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, né? Se não houver os três, não pode ser chamado de desenvolvimento. Não adianta ter desenvolvimento econômico, crescimento econômico, se o ecológico não for preservado, se o social não for olhado, tá? Por isso que o desenvolvimento sustentável ele precisa atender essas questões, senão não é desenvolvimento, tá? E aí surge essa figurinha aqui que a gente encontra ela às vezes em alguns produtos, né? Mais para frente a gente vai falar um pouco dela, tá? 92, né? Surge então a Cúpula da Terra, ou chamado a Conferência Rio 92, né? Que foi uma conferência das Nações Unidas, que foi realizada em Rio de Janeiro em 1992, e dali surge então, né, a Carta da Terra, ou Declaração do Rio, e a Agenda 21, tá? Então, aqui fala do que é a Eco 92, foi um evento muito comentado na época, muito falado na época, né? E isso levou algumas questões para outros fóruns, né, em outras épocas, tá? Na década de 90, então, ficou assim configurado, né, que em função de todos esses movimentos, de todas essas questões, as empresas buscar então, para evitar problemas, né, a otimização dos processos produtivos, né, ou seja, otimizar os processos produtivos, não só do ponto de vista de ser mais racional, mas também do ponto de vista de reduzir o impacto ambiental. Ou seja, adotando equipamentos de proteção ambiental, colocando filtro em chaminés, reuso de produtos, né? Também o conceito da prevenção, né, para prevenção do ponto de vista de não deixar acontecer acidentes ambientais. E começa então o uso de tecnologias limpas, menos poluentes ou menos perigosas. E aí surge a questão que o pessoal fala que a gente fala do ciclo de vida de produto, porque o produto ele tem um ciclo de vida, ele é criado, depois ele é lançado, ele permanece um tempo e depois ele acaba diminuindo. Então é feito esse estudo. Então isso aqui é um exemplo, né, do que a gente faz hoje. Produção de energia, tanto do ponto de vista energia solar, através de painéis solares, como também utilizando a energia do vento, a energia eólica, né? Ou seja, energia limpa, né? A gente não precisa, de certa forma, usar carvão ou óleo combustível ou lenha para produzir energia, né? Aí tem a questão do impacto ambiental, né? Ou seja, a redução de emissões de carbono, de resíduo, né? Preservar a vida selvagem, a questão de usar a energia de uma forma mais racional. E o ciclo de vida de produto, ou seja, um produto ele é introduzido, ele desenvolve, ele tem a sua maturidade, depois ele entra em declínio, né? Então é estudado isso também, tá? Surge esse conceito. Também na década de 90 começa a surgir essa questão da certificação ambiental, né, e a responsabilidade solidária. E as empresas então passam a ter mais cuidado com a sua imagem, ou seja, nenhuma empresa quer a sua imagem associada a um dano ambiental, um dano ecológico. Então começa em função das certificações, né,
começa a surgir as certificações ISO. Então, a ISO 14000, que é um conjunto de normas sobre gestão ambiental, e a ISO 9000, que é um conjunto de normas sobre gestão da qualidade, tá? Então, você produzir com qualidade é produzir com menos desperdício, por exemplo, né? Então, isso é uma organização internacional de padronização de normas, né? De normas internacionais, e as empresas que implementam isso, após implementado, é passado por processo de auditoria, e auditoria, se comprovado, concede então o selo ISO para a empresa. Então ela passa a ter um produto com selo que diz que esse produto é produzido dentro do ponto de vista ecológico, ambiental, né, com menos desperdício. Então é importante isso, é um avanço. E em função de tudo isso, surge no Brasil em 2001 o Estatuto da Cidade, que é a Lei 2.257 de julho de 2001, que fala, né, que prevê e promover as reformas urbanas, combate à especulação imobiliária, ordenação e ocupação do solo, gestão democrática das cidades, né? Então aí o artigo 2º diz que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, da propriedade urbana, mediante a seguinte diretriz. Ou seja, garantia de direito e cidades sustentáveis, né? Direito à terra, à urbana, ao solo urbano, à moradia, ao saneamento, à infraestrutura, ao transporte público, ao lazer, né? Para os presentes e futuras gerações. Acho que ainda a gente está um pouco longe disso, né? Por exemplo, né? Será que na sua cidade, na nossa cidade, existe um plano diretor participativo em que a sociedade participa na elaboração do plano diretor da cidade? É bom a gente verificar isso. Outra questão que não está resolvida ainda na cidade é a questão do lixo, né? Na sua cidade existe aterro sanitário? Já era para ter sido implantado isso há muito tempo, porém o prazo que foi dado não foi cumprido e a coisa vem se arrastando. Então, em muitos lugares ainda, o lixo, né, a coleta de lixo, o lixo coletado na cidade é deixado a céu aberto. Isso é um problema muito sério, porque isso produz um líquido que ele vai impermeabilizar no solo e acaba contaminando o lençol freático, né? A água, que é tão essencial para nós. Então, isso é muito sério. Para evitar isso, precisa construir aterro sanitário. Então, isso é uma questão de saneamento, né? De saneamento. A questão do esgoto. Tem esgoto? Tem tratamento de esgoto, né, na sua cidade? Ainda estamos longe disso. Estamos muito longe de ter a cidade 100% com coleta de esgoto. E aí a gente tem os impactos ambientais, né, que tanto se discute há algum tempo, que é o efeito estufa, né? Então, o que é o efeito estufa? Gases que são produzidos, né, pela ação humana, né? Pela ação humana. Esses gases são emitidos e vão para a atmosfera, e segundo os estudos, esses gases estão impedindo que o calor que o Sol, né, aquece a Terra, e esse calor ele volta, ele não consegue sair, né, para o espaço, ele fica contido dentro da atmosfera, e isso está provocando aquecimento, né, a elevação das temperaturas em todo o globo terrestre, né? Então, o que provoca isso? São os gases, né, responsáveis aí pelo efeito estufa, que são gases né, que tem, muitos deles têm origem na ação humana, né? Principalmente aí o CO2, né, que é o dióxido de carbono, né, que é o mais comentado, mas tem outros, né? O metano, né? O gás aí, o CFC, né, aquele que a gente discutiu dos aerosóis, o ozônio, o ácido nítrico, mas o principal é o CO2. O que é o CO2? Olha, o CO2 é produzido pela queima de material com a base de carbono. Por exemplo, madeira, aliás, carbono é um dos elementos, né, mais abundantes no universo, né? Praticamente toda a vida ela é a base de carbono, né? Uma árvore, né, uma planta,
a sua estrutura é a base de carbono, né? Uma madeira, né? Ou seja, então você tem uma árvore que demorou 400 anos, tem 400 anos de vida. Ela tem carbono de 400 anos armazenado nela, né? Ela foi... O que a árvore faz? Ela pega o gás carbônico, absorve pelas folhas e armazena nela, que vai criando a sua estrutura. Então, quando a gente derruba uma árvore e queima, todo aquele carbono que foi armazenado por ela vai para o espaço na forma de gás, né? Isso é o CO2. Nós usamos petróleo. Petróleo, quando é queimado, ele transforma em CO2. Por quê? O que é petróleo? Petróleo é carbono, é puro carbono. Como é que se formou o petróleo? O petróleo se formou há milhares de anos em função de restos de plantas, de florestas que foram soterradas e ficaram aí enterradas no solo por milhares e milhares de anos sob pressão e alta temperatura, e isso acabou se transformando em carvão, carvão se transforma em petróleo, ou é carvão ou é petróleo, né? E então isso é puro carbono, ou seja, você tem carbono de milhares de anos que foi armazenado no solo, e agora nós estamos tirando e jogando para a atmosfera. Então, isso vai aumentando a concentração de gases na atmosfera. E segundo aí os estudiosos, isso está elevando a temperatura do globo terrestre. Isso pode ter consequências muito sérias no futuro, tá? Uma das consequências está aí, as chaminés, né? Isso aqui é puro dióxido de carbono sendo emitido, né? Então, é isso que a gente está falando. A hora que a gente utiliza o carro, nosso carro, nós ligamos o nosso fogão para cozinhar, nós estamos queimando carbono. Gás é carbono, tá? Gasolina é petróleo, petróleo é carbono, tá? Por isso que hoje se discute, olha, produzir o carro elétrico, coisa desse tipo aí, né? Ainda sobre o efeito estufa, né? Então nós temos aqui um mapa, né, de quem são os grandes emissores de dióxido de carbono, né? Então nós temos aí, né, o grande, né, responsável hoje, o maior emissor de gás de efeito de CO2 é a China, tá? A China hoje é o maior emissor de CO2, tá? Então a Ásia hoje é o maior emissor, né, representado aí pela China, mais alguns países ali da Oceania, né? E depois você tem a América do Norte, que aí tem os Estados Unidos, que é o segundo maior emissor, né? Aí tem a Europa, né? A Rússia é um grande emissor, né? A Europa vem depois e, por fim, aí, por último, aí, a África e a América do Sul, né? Apesar de o pessoal ficar aí, né, brigando com o Brasil aí, porque nós temos o problema das queimadas, né? Do avanço da agropecuária sobre a floresta amazônica, mas a grande discussão é que nós não somos grande emissor de CO2, nós somos um emissor pequeno. Se comparado aí com os Estados Unidos, Rússia, China, né, com a Alemanha, França, com a Europa, nós não somos grande emissor de CO2, né? Eles são muito mais. Por quê? Os Estados Unidos tem uma frota de veículo muito grande, né, totalmente a gasolina, e a sua energia elétrica ela é produzida à base de queima de carvão, né? Carvão mineral, né? E isso é puro carbono, tá? A Alemanha também, né? A Europa, né? Com exceção um pouco da França, que a França usa muita energia nuclear, mas a energia elétrica deles é produzida à base de carvão, né? De carvão ou de gás, né? Também, né? Gás também é carbono. Então, são os grandes poluentes. Enquanto que a nossa matriz energética ela é limpa. Ela é a base de hidrelétricas, ou seja, a força dos rios, né, é que gera energia elétrica aqui pra gente, tá? Então, não somos tão emissores assim não, tá? Em função de toda essa questão, né, que começa lá com a Eco 92, a Rio 92, e isso acaba indo lá para o protocolo de Kyoto, né, que aconteceu no Japão, na cidade de Kyoto, no Japão, que foi um tratado internacional, né, em que os países signatários, né, foi aí em torno de mais de 100, 170, 180 países,
que assinaram um acordo se comprometendo a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Tá? E essa redução seria reduzir 5,2% abaixo dos níveis registrados em 1990. Isso entre o período de 2008 a 2012. Bom, ninguém cumpriu isso, tá? Ninguém cumpriu. Tá? E outra coisa, Estados Unidos não assinou, não aderiu ao protocolo. Né? Os Estados Unidos não assinou. Tá? Um grande emissor não assinou, não aderiu. Tá? Então, ou seja, tudo aquilo que foi acordado ali não foi possível ser concretizado. Né? Não houve redução, muito pelo contrário, continuou aumentando aí os níveis de emissões. Tá? Então aqui tem umas explicações, né, sobre o que é, né? O que é o protocolo, o que é carbono, o que é o movimento, desenvolvimento limpo, né? Os conceitos, tá? Resumindo, né? Foi criado para reduzir o nível de CO2, né? Aliás, 35 nações industrializadas se comprometeram a reduzir as emissões. Infelizmente, isso não aconteceu, tá? Os Estados Unidos recusou. E aí, assim, 30 e poucas nações industrializadas, né? Ou seja, países não industrializados também eles aderiram, né? Só que eles tinham uma outra responsabilidade. Ou seja, os 30 países eles estão listados num documento que chama Anexo 1. Então são as 30 e poucas nações industrializadas, elas são listadas no Anexo 1 desse protocolo. O Brasil não faz parte do Anexo 1, tá? E essas nações tinham que reduzir suas emissões em 5,2%, tá? E aí, dentro do protocolo, né, tem os mecanismos de flexibilização, né? O primeiro mecanismo de flexibilização é o comércio de emissões, o Emission Trade, né? Ou seja, aqueles países que aquele país do anexo 1, né, das 30 nações industrializadas, que reduziu suas reduções, ou seja, ela reduziu suas emissões e tem uma folga, ela pode transferir essa folga para outro país. Né? Ela faz uma troca com esse outro país, ou seja, ela cede. Olha, eu reduzi 7%, eu tinha que reduzir 5%, eu reduzi 7%. Então eu tenho aí uma folga aí de quase 2% que eu posso então transferir para um outro país, tá? É isso que é o mecanismo de flexibilização. O outro mecanismo é uma joint implementation, né? Que é uma implementação conjunta. Ou seja, um país ele pode, em vez de ele implantar um projeto de redução no seu país, ele pode fazer parceria com outro país e implantar esse projeto lá e fazer a redução de emissões. Beneficia os dois, tá? É uma forma de fazer. Porque, na verdade, as emissões ela não é de um país, ela é do globo, de toda a população da Terra. Então, se eu reduzir aqui em A, em local A ou local B, o que importa é que reduza, tá? Então, essa é uma outra flexibilização. E a terceira flexibilização é o mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Aí sim beneficia a gente, né? Aí o Brasil se inclui porque ele não faz parte do anexo 1. Mas o Brasil pode ajudar, né, aqueles países do anexo 1 na suas redução. E aí que entra, né, o grande negócio que é o crédito de carbono, né? O que é o crédito de carbono? Por exemplo, aquilo que o Brasil reduzir de emissões, ele pode vender, criar um crédito e vender para um país do anexo 1, ele compra esse crédito e ele então conseguiu, de certa forma, a fazer redução nas suas emissões, comprando de um país em desenvolvimento, que seja o Brasil, ou a África do Sul, ou um outro país fora do anexo 1. Tá? Aqui no Brasil existem muitos projetos, né? Projetos individuais, privados e públicos também, de sequestro de carbono. Por exemplo, aí o pessoal de São Gabriel, aí em São Gabriel tem a suinicultura, né? Algumas suiniculturas aí têm projetos, né, de sequestro de gás do efeito estufa. Então eles geram crédito de carbono, né, e vende esses créditos de carbono no mercado aí de carbono e países compram esse certificado e eles ficam, como diz assim, legal, né? Ficam legal perante as suas emissões.
Por exemplo, uma suinocultura, né, o dejeto gerado pelos suínos, né, eles vão para lagoas de decantação. Se isso ficar a céu aberto, né, o que acontece? É, essa matéria orgânica em decomposição, ele vai gerar gás metano, não é CO2, no caso é gás metano. Isso vai para a atmosfera e é nocivo para a questão do efeito estufa. Então, o que eles fazem? Eles colocam um filme plástico por cima das lagoas, né? Esse gás ele fica contínuo dentro de um filme de PVC, forma verdadeiros enormes balões de gases, e ele tem que ser queimado, né? Ele tem que ser destruído, ou seja, tem que ser queimado. Ou seja, o, ao queimar o gás metano, né, ele acaba se transformando em CO2. Porém, o CO2 não é tão, ele é muito menos nocivo do que o gás metano, né? O CO2 as plantas sequestram, as plantas absorvem, né? Árvores, plantas absorvem o CO2, mas o gás metano não. Então, a cada tonelada de metano que é queimado, que é destruído, gera, por exemplo, um crédito de carbono. Isso tem um valor no mercado e é vendido um certificado aí para países ou empresas que querem ficar legal com relação às suas emissões. Então isso acabou gerando um mercado, né, um mercado mundial de crédito de carbono, tá? Então o Brasil se beneficia disso. Tem prefeituras que criaram, né, fizeram aterro sanitário, né, ou seja, o lixo fica, como dizer, enterrado, muito lixo é matéria orgânica e começa a produzir metano, né? E aí eles pegam esse metano e a gente pode usar o metano, por exemplo, para queimar, para gerar energia elétrica em motor de combustão. Dá para usar o metano, por exemplo, em, em chamas para cozimento, por exemplo. Dá para usar em fogão, por exemplo, né? Dá para usar no fogão, por exemplo. É um gás, né? Um gás totalmente, altamente inflamável. Então, tem prefeituras que através de aterro sanitário, vende crédito de carbono, porque acaba gerando metano através do lixão. Então, quando você tem um lixão a céu aberto, ele está produzindo metano que está indo para a atmosfera, não só do ponto de vista que polui a atmosfera, como também polui o ambiente em torno e polui também, contamina o lençol freático pelo líquido, que chama de chorume, né? Que ele é drenado, né, ele vai para o solo e acaba contaminando o lençol freático. Então é totalmente nocivo. Então por isso a necessidade de aterro sanitário, né? Isso já era para ter sido já implementado aí em todos os municípios do Brasil. Porém isso não foi cumprido ainda, tá? Então isso é um grande lance aí, né, do protocolo de Kyoto que surgiu aí para os países que estão fora do anexo 1 a oportunidade de gerar crédito de carbono, tá? E vender isso no mercado. E aí surge, em função de tudo isso, surge então a questão, né, se discute o que é desenvolvimento sustentável. Então, isso tem origem lá no relatório Brundtland, ganha força na Conferência Rio 92, e o que é um desenvolvimento sustentável? É aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de atender às necessidades das gerações futuras. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo hoje, né, que está afetando aí o meio ambiente, poderá comprometer, né, as gerações futuras. Então, essa é uma grande preocupação, tá? E aí a gente tem vamos dizer, esse organograma aqui, é, onde fala o que é um desenvolvimento sustentável. Ou seja, o desenvolvimento sustentável ele tem que ser desenvolvimento ambiental, ou seja, o meio ambiente tem que ser preservado, a questão social tem que ser observada e a questão econômica, tá? Então, não adianta ter desenvolvimento econômico se eu não tenho desenvolvimento social e proteção ambiental. Então, o que é o desenvolvimento ambiental? Manter a qualidade do ar, a gestão dos resíduos sólidos, manter a qualidade da água, a conservação dos recursos naturais, né? Isso é desenvolvimento ambiental. Social, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Fortalecimento da capacidade local e institucional, ou seja, as comunidades se fortalecer, melhorando a qualidade de vida.
né? E o econômico, ou seja, o emprego, a segurança energética, a criação da infraestrutura, a transferência de tecnologia, ou seja, precisa ter esse tripé, essas três coisas entrelaçadas para dizer que tem desenvolvimento sustentável. Senão não é sustentável, é crescimento não sustentável. Tá? E aí, os objetivos, né? Que eu falei que depois a gente ia falar dessa figurinha aqui, ó. Então, os objetivos do desenvolvimento sustentável ou seja, é a erradicação da pobreza, porque isso é um problema, existe muita pobreza no mundo ainda, principalmente em determinadas regiões do Brasil, mas em continentes como o africano e asiático existe muita pobreza ainda, né? É, a fome, né? A erradicação da fome, né? Boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, né? E igualdade de gênero, né? Ou seja, tratar homem e mulher, né, de forma iguais, né, não desequilibrada, água limpa e saneamento, né, energia limpa, desenvolvimento e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, né, redução das desigualdades, né, a questão das cidades, né, totalmente sustentável, né, consumo e processos responsáveis, combate às alterações climáticas, a vida abaixo d'água, preservar os oceanos, os rios, né, a vida sobre a terra, né, paz, justiça e instituições fortes, né, ou seja, a gente tem muita guerra ainda, muito conflito ainda, e isso provoca sofrimento à população, né, exemplo lá na Síria, por exemplo, regiões da África, né, parcerias, né, em perfil das metas, né? Então são objetivos aí do desenvolvimento sustentável, tá? E aí aquele organograma transformado aqui numa figura, ou seja, para ter desenvolvimento sustentável nós precisamos ter a questão ambiental, preservação da questão ambiental, né? O social e o econômico, né? Eu vou só fazer uma pergunta, né, para quem estiver assistindo esse vídeo, é o seguinte, ou seja, nós estamos preocupados, vocês estão preocupados com as futuras gerações, com a saúde do planeta, com o bem-estar, com o meio ambiente? É uma pergunta. Com certeza, todo mundo está. Agora eu faço uma pergunta. Você tem um veículo? Tem. O seu carro é flex? Com certeza, sim. Eu pergunto, você abastece com gasolina ou etanol? Né? Ou seja, provavelmente se abastece com gasolina. Por quê? Porque é mais barato. Então, quando você mexe no lado econômico, você mexe no bolso, fica difícil pensar em meio ambiente. Esse é um exemplo muito simples. Você tem um carro, você é preocupado com o meio ambiente, você está preocupado com a saúde do planeta, você está preocupado com as futuras gerações. Aí eu pergunto, seu veículo é flex? Você abastece com etanol ou com gasolina? Faça uma reflexão. Por que você abastece com gasolina e não com etanol? Ah, porque é mais barato, mais econômico. Então, quando mexe no bolso, fica mais difícil pensar em meio ambiente. Então, para pensar em meio ambiente, é preciso mexer no bolso. Porque não dá para fazer isso sem mexer no bolso. Porque tem que investir em meios de preservação do meio ambiente. Tá? E às vezes investir em equipamentos para proteger o meio ambiente não reduz custo, não aumenta o lucro. Então, é uma questão muito difícil, né? Mas temos que fazer isso. Tem que pagar esse preço, se quisermos ter, né, um planeta saudável e um planeta para as futuras gerações. Então, pensem nisso. Então, nós temos aqui essas dimensões, né? Então, nós temos aí um desafio, né, que a humanidade enfrenta do ponto de vista ecológico, ou seja, encontrar um meio de produzir, de continuar crescendo, de produzir, de melhorar a qualidade de vida, porém, sem esquecer da questão ecológica, né? Então, essas são as dimensões e os grandes desafios, né?
E aí você tem um grande desafio. Vamos imaginar a China, por exemplo. Tá? A China não tem muita preocupação com essa questão ambiental, né? Porque a China está crescendo muito rápido, de uma forma muito acelerada, e a população chinesa é muito grande, muito grande. Então, você tem uma população que era uma população totalmente agrária, de subsistência, e que começou a virar classe média, porque vão para a cidade, vira operário, vai trabalhar na cidade, começa a ter uma renda maior, melhor, começa a morar melhor. Ou seja, se você começa a ganhar mais, você quer fazer o quê? Você quer consumir mais, né? Se você comia carne de segunda, você quer comer picanha, né? Porque você está ganhando mais. Você vai comer menos feijão, vai comer mais carne. Você quer comer mais proteína. Então, isso demanda por recursos naturais. Então, aumento de renda provoca aumento, consumo de energia, de minerais e de proteínas. Produzir proteína precisa de mais terra, né? Ou seja, proteína é soja, proteína para engordar frango e engordar porco. Eu preciso de mais área para produzir soja. Carne bovina, eu preciso de mais área para produzir bovino. Então, aumento de renda provoca isso. E aí, como é que você faz para manter um equilíbrio? Então, você tem uma população chinesa ficando cada vez mais com poder de consumo, vai demandar muito mais consumo de energia, de minerais, de proteína. E como é que fica? Então, são reflexões, são os grandes desafios que a gente tem, que o mundo tem pela frente, né? Você tem uma população da Índia que é tão grande quanto a da China e que provavelmente daqui a uns anos ultrapassará a população da China, e se essa população ficar cada vez mais com poder aquisitivo, mais vai consumir. Mais vai demandar energia, vai demandar minerais e vai demandar proteínas. Tá? Então, hoje a grande discussão que nós temos é um mundo sustentável para 2030, né? Nós temos que reduzir todos os efeitos de efeito estufa, o marco nosso é 2030, tá logo ali, tá? E aí fica agora a pergunta. Ou seja, objetivos de desenvolvimento sustentável são para 2030. E quando chegamos lá, vai ser igual às músicas de final de ano? Então chegou o momento. E o que você fez em prol da sustentabilidade social, ambiental e econômica. Ou seja, o que nós, quando chegar lá, vamos olhar para trás e ver o que nós fizemos. Tá bom? É isso aí para uma reflexão, né? Muito obrigado pela atenção de vocês.